Olá, irmãos, bom dia, paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. Vamos estar iniciando, mais uma aula da nossa EBD de hoje. Espero que os irmãos tenham tido uma boa semana, tenham passado bem, espero que esteja tudo bem com cada um de vocês. Irmãos, eu tenho observado que atualmente eu tenho preocupado muito com o tempo dos vídeos, para os vídeos não ficar muito longo e acaba que eu nunca vejo os vídeos depois, tá, irmãos? Porque eu não gosto de ver minha cara nem ouvir minha voz chata. Porém, eu acho que tem perdido um pouco a qualidade. Então, já vou pedir desculpas desde já aos irmãos, se caso esse vídeo ficar muito longo, porque eu não quero me ater muito ao tempo, mas sim que produzir um conteúdo de qualidade na qual os irmãos merecem. Então, vamos estar iniciando, com a oração, pedindo ao Senhor para estar abençoando o nosso dia de hoje, a nossa aula, nos dando sabedoria e graça. Senhor Deus, em nome de Jesus, quero te pedir nesta manhã, Pai, que o Senhor esteja abençoando o nosso dia, o nosso domingo, que o Senhor venha nos dar um dia de paz, que Deus nos dê sabedoria, dê entendimento a cada um dos irmãos, que possamos entender a Tua palavra nesta manhã, que possamos aprender do Senhor, que o Teu Espírito Santo, Deus, possa ministrar em cada coração, que aquilo que eu não consegui passar, Senhor, com as minhas palavras, que o Teu Espírito Santo possa estar ministrando no coração de cada um dos irmãos. Deus, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor venha nos dar um dia de paz, um dia de alegria, um dia de tranquilidade, um dia, Senhor, cheio da Tua presença, cheio do Teu poder, cheio do Teu Espírito Santo. Que eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então, hoje nós vamos estar falando, sobre a mente ordenada de Cristo. Mas antes disso, vamos estar relembrando a lição passada, o versículo para decorar da lição passada. Espero que os irmãos estejam decorando o versículo. Então, o versículo foi Romanos 8, capítulo 8, versículo 2, que diz: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. E o nome de Cristo, na aula passada, foi libertador. Com certeza, Jesus é o nosso libertador. É Ele quem nos liberta, Ele que nos livrou do pecado, da morte e que nos dá a vida eterna. Então, hoje nós vamos para a nossa quarta lição, a mente ordenada de Cristo. E o versículo para decorar desta semana é Tiago, capítulo 3, versículo 17, que diz: mas a sabedoria que vem do alto é, primeiramente, pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia, de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Que os irmãos possam estar aí decorando esse versículo aí no decorrer da sua semana. E o nome de Cristo para hoje é Esperança Nossa. Lá em Tiago, irmãos, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 1. Esperança nossa. Com certeza, irmãos? Jesus é a nossa esperança, ainda mais no momento atual em que o mundo inteiro está vivendo, que o mundo inteiro está passando. Então, nós temos em Cristo a nossa esperança, a esperança da glória, a esperança da cura, a esperança da vida eterna, a esperança que tudo isso acabe, que a nossa vida volte ao normal, que a nossa rotina volte ao normal. Então, coloquemos em Cristo a nossa esperança e Ele é a esperança nossa. Então, irmãos, o texto base para nosso estudo de hoje está lá em Tiago, capítulo 3, versículo 13 ao capítulo 4, versículo 3. Eu não vou estar lendo, o texto todo, porque o texto ele é bem extenso, mas vamos estar baseando todo o nosso estudo de hoje nesse texto. Então, ao cultivar a mente de Cristo, irmãos, Deus ele nos guia a livrar-nos dos desejos impróprios, a substituir pelos desejos de Cristo, aqueles desejos que não agradam ao Senhor, desejo de estar fazendo a nossa própria vontade, estar agradando o nosso eu. Então, quando a gente começa a cultivar a mente de Cristo, Deus vai nos libertando. Então, isso é um processo que vai durar aí ao longo de toda a nossa vida cristã. Então, irmãos, não precisa ficar preocupado
terminou que esse estudo e você... Não, irmão, é a vida toda. Toda a nossa vida nós vamos estar nesse processo de libertação. Então, conhecer a mente de Cristo, né, como Jesus pensou, é como se... E como ele se interessou, então pode nos ajudar a compreender, né, e o que ele quer cultivar em nós, né, em você. Então, nessa lição, nós vamos ver aqui, irmãos, 17 virtudes encontradas na mente de Cristo que Deus deseja, né, desenvolver na minha vida e na sua vida. Então, Tiago ele vai trazendo, né, algumas dessas virtudes. Aí do capítulo 3, do versículo 13 ao capítulo 4, versículo 3, Tiago vai estar tratando alguns assuntos aqui bem interessantes. Quero estar lendo aqui com os irmãos somente o versículo 13 do capítulo 3 de Tiago, que diz assim: quem é sábio e que tem entendimento entre vocês? Que demonstre por seu bom procedimento, mediante mediante obras praticadas com humildade que provém da sabedoria. Então, Tiago ele vai estar falando, irmãos, que a sabedoria, né, ela tem que ser demonstrada com as nossas atitudes, né, atitudes de humildade, atitudes de bondades. Então, quando nós temos essas atitudes positivas, aí nós estamos demonstrando que nós somos sábios. Ele vai falar lá da sabedoria que vem do alto, posteriormente no versículo 17, ele fala que a sabedoria vem do alto, aí ele vai falar essas 8 virtudes, né? Que é pura, pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia, de bons frutos, sem parcialidade, sem hipocrisia. Então, essa é a sabedoria de Deus, essa é a sabedoria que nós temos que cultivar na nossa vida, a sabedoria que vem do Senhor Jesus. Então, ele vai falar no capítulo 14, ele faz uma pergunta, né, de onde vem esse tipo de sabedoria, né? Essa sabedoria que traz ciúmes, que tem, né, sentimento facioso, sentimento egoísta, né, e o que deve ser feito, né, com isso. Então, primeiro, irmãos, esse tipo de sentimento, quando a gente tem esse tipo de sentimento na nossa mente, no nosso coração, o que é que nós devemos fazer? Primeiro, nós não devemos nos exaltar por ter esse conflito, né? E nem mentir, e nem esconder isso de Deus. Nós temos que ser verdadeiros, falar para o Senhor, expor o nosso coração e falar para Deus o conflito que nós temos passado. Aí, de onde vem esse tipo de sabedoria? Esse tipo de sabedoria que traz ciúmes, que gera contenda, né? Essa sabedoria, com certeza, ela não vem do alto. É que nós vemos as virtudes da sabedoria que vem do alto. Essa sabedoria, ela é terrena, ela é carnal. Esse tipo de conflito mental que temos descrito, né, não deve fazer com que você, né, com que nós nos glorie, de maneira alguma. Então, esse tipo de sabedoria, ela gera ciúmes, sentimento, né, egoísta, sentimento facioso, né, esse tipo de sentimento terreno, carnal e diabólico. Então, quando essa sabedoria, irmãos, se faz presente na sua vida, na nossa mente, vai causar confusão. Não tem jeito. É uma confusão tremenda na nossa vida e na nossa mente. Porque, se você perceber, né, nós necessitamos de Cristo. Né, que Cristo nos livre de ter uma mente desordenada. Então, é somente Jesus que pode nos livrar e nos ajudar. Então, nós temos que ser libertos dessa maneira de pensar carnal, terrenal, pecaminosa, diabólica e substituir pela sabedoria de Deus, pela sabedoria que vem do alto, com todas essas 8 virtudes aí citadas em Tiago, no capítulo 3, no versículo 17. Então, irmãos, observe que essas 8 virtudes, elas são um quadro parcial da mente de Cristo. Então, não é o todo, mas sim uma fração da mente de Cristo, do quadro dessa mente de Cristo, que faz parte aí do todo da mente de Cristo. Então, se nós formos observar, como Cristo é Deus, então ele deve,
ele teve essa sabedoria divina. Então, Jesus Cristo foi puro, pacífico, moderado, tratável e todas essas virtudes aí. Então, se Cristo, né, ele é Deus, né? Então, quando nós estudamos, olhamos para essas virtudes, nós estamos conhecendo, né, Deus, a mente parcial de Cristo, né? Cristo é Deus, então ele teve essa sabedoria divina, né? E lembrando, né, que esse conflito que nós experimentamos todos os dias, ele nada mais é proveniente dos nossos desejos. Então essas virtudes, elas descrevem a mente de Cristo. Então essas virtudes não descrevem toda, né, como eu falei, a mente de Cristo, mas porém descreve partes importantes dela. Então, irmãos, aí nós entramos em uma questão, né? Pense que o que aconteceria se nós tivéssemos a virtude que aparece, né? Todas essas 8 virtudes que aparecem em Tiago 3,17. Assim como Cristo é, né? Então vamos fazer uma pequena análise. Você pode estar parando o vídeo aí para você analisar se existe alguma possibilidade dessas virtudes, em alguma ocasião, uma dessas virtudes entrar em conflito com as demais. Seria possível a pureza entrar em conflito com a paz? Ou a fecundidade, né, com a sinceridade? Pode analisar aí cada uma delas, né? A misericórdia, né, com a firmeza. Será que seria possível isso acontecer? De maneira alguma, né? Não pode entrar em conflito. Elas não podem entrar em conflito porque não podem entrar em choque uma com as outras, porque elas se relacionam, irmãos, né? Harmonizam uma com a outra. Na realidade, cada uma ela atua em favor das demais. Então, realça-se uma às outras. Então, cada uma dessas virtudes, ela tem uma correlação. Então, há uma harmonia entre elas e uma acaba, né, fortalecendo a outra. Então, não tem como essas virtudes, essas 8 virtudes, entrar em conflito, entrar em choque uma com a outra. Então, se você for analisar aí, você vai ver que uma vai estar complementando, reforçando a outra virtude. Então, o conflito é o fruto, né, do Espírito Santo. Então, Gálatas 5, né, capítulo 22 e 23, Paulo vai estar falando do fruto do Espírito, que nós já estudamos em outra ocasião, em outras aulas com um outro professor. Mas nós vamos estar falando aqui rapidamente sobre esse assunto. Então, Paulo ele vai estar aqui falando de 9 virtudes do fruto do Espírito, né? Então, eu não vou estar lendo, os irmãos já têm aí. Então, observe que Paulo ele nos apresenta essas 9 virtudes do fruto do Espírito. E Tiago nos apresenta 8. Aí nós vamos ter as 17 virtudes. Então, como as de Tiago, nós podemos ver que não conflitou entre si, mas será que as 9 que Paulo fala, elas atuam unidas ou elas conflitou entre si? Há harmonias entre elas como as de Tiago? Nós podemos fazer essa análise aí também. Então, Jesus Cristo, irmãos, é Deus. Então, se Jesus Cristo é Deus, o Espírito Santo também é Deus. Isso é fato. Nós cremos nisso, pelo amor de Jesus Cristo. Jesus é Deus e o Espírito Santo também é Deus. Então, tudo o que o Espírito produz como seu fruto revela quem Deus é. Simplesmente. Então, essas virtudes produzidas pelo Espírito Santo vai nos revelar um pouquinho de Deus, que Jesus é Deus e o Espírito também é Deus. Então, nós vamos estar aprendendo aqui um pouco sobre Deus. Então, essas 9 virtudes eram, portanto, também parte da natureza de Cristo, né? Tanto quanto as de Tiago, quanto essas 9 aqui citadas em Gálatas. Então, fazer parte da natureza de Cristo. Então, aí vocês podem analisar, né? Vamos fazer uma análise rápida aqui. O amor. Ele pode lutar
contra o gozo, luta o amor contra o gozo, vai produzir, ou o amor vai produzir gozo, né? A paz, ela luta contra a mansidão, há uma incompatibilidade, ou ela atua unida? Então, mesma coisa que a gente aplicou lá em Tiago, a gente pode estar aplicando aqui também em Gálatas, né? E vamos ver que o amor produz gozo. A paz e a mansidão atuam juntas, unidas. Então, a mesma comparação é válida para cada uma das outras demais virtudes aí. Então, cada virtude, irmão, ela complementa e até aumenta a força das demais virtudes. E você também pode ir além. Você pode comparar as virtudes de Tiago com as virtudes aqui de Gálatas. Também que você vai ver aí algo bem interessante. Então, elas formam uma orquestra, né, que funciona em perfeita harmonia. Então, não tem um desafio aí, não. É uma orquestra harmonizada. É uma vida gloriosa em sua harmonia e unida quando todas essas virtudes se fazem presentes. Então, para a gente ter uma vida gloriosa, uma vida de harmonia, nós temos que cultivar todas essas virtudes aí na nossa vida. Tem que fazer parte da nossa mente, fazer parte do nosso dia a dia. Então, aí nós vamos ter uma vida bacana, que agrada ao Senhor. Então, uma mente integrada. Aí eu coloquei para você analisar tanto a listinha de Tiago, quanto a listinha lá das virtudes de Paulo, lá de Gálatas. Então, cada lista de virtude, ela complementa entre si mesma. E uma também vai complementar a outra. Aí a gente fica pensando, né? Faz sentido falar que o amor é puro, o amor é pacífico, é tratável? Né? Será que cada uma mostra perfeita unidade em si mesma? Isso nós vimos aí já. Então, pode as duas listas harmonizarem entre si? Será que a lista de Tiago, que Tiago cita, é a lista que Paulo cita, há uma harmonia entre si? Se nós aplicarmos o item da lista de Tiago com o item da lista de Gálatas, que Paulo fala, o que nós vamos encontrar? Será que nós vamos encontrar uma combinação? Fará algum sentido tudo isso? Então vamos fazer essa análise aí. Faz sentido falar de amor puro? Amor pacífico? Amor tratável? E assim você pode aplicar também aos outros itens das duas listas. Então, agora, se você for observar, irmão, cada uma mostra uma perfeita unidade entre si mesma, né? E observando bem, nós vamos ver que todas as virtudes mencionadas em Tiago, elas são adjetivos. Olha só que interessante que a palavra de Deus é. Então, as 8 virtudes citadas lá em Tiago, elas são adjetivos. E as demais virtudes citadas cá em Gálatas por Paulo são substantivos. Então, se nós formos aplicarmos os adjetivos de Tiago aos substantivos de Gálatas, então vamos determinar uma combinação que sim, faz sentido. Então faz sentido falar de amor puro, de amor pacífico, de amor tratável. Então certamente que faz. Então você pode falar também da paz frutífera, você pode falar também do amor pacífico, longanimidade misericordiosa, bondade sincera, e pode fazer muitas outras combinações aí. Então, vimos então que a mente de Cristo é uma mente integrada. Tem ordem, harmonia, unidade. Então, cada virtude, ela interage perfeitamente com todas as outras virtudes. Então, na realidade, irmãos, as virtudes, elas se complementam umas com as outras. Então, a mente de Cristo não tem conflitos internos. A mente de Cristo é harmônica. Não vai ter esse conflito, não vai ter nada conflituando aí na sua mente. Então, irmãos, aqui, encerrando a nossa aula, eu quero
é como tudo que nós já estudamos, talvez você esteja pensando aí em sua lista de desejo, né? Talvez como você se sente. Então vai lá, dá uma olhadinha lá na sua lista, dá uma refletida. Então talvez você se sinta inseguro, né, ante os desejos conflitantes que a sua lista possui, né? Os desejos que Deus revelou a você, que já falou em seu coração. Principalmente quando nós vamos olhar, né, para essa lista aí das virtudes da mente de Cristo, né? Virtudes aí do fruto do Espírito, que nós sabemos também que faz parte da natureza de Cristo. E às vezes a gente olha para nós mesmos, para nossa própria lista, e a gente fica, né, inseguro, né? Mas desejos e esses que Deus, né, conhecia. Deus já sabia que você tinha, que nós tínhamos esses desejos. E agora você sabe também. Agora os seus olhos, né, foram, né, ampliados, digamos assim, né, de uma forma diferente. Aí gera uma questão. Como mudar isso? Como que eu vou fazer? Talvez você esteja perguntando, Suzy, mas e agora? Como que eu vou fazer para mudar isso? Para mudar esses desejos na minha vida? Então, ante tudo que nós falamos, sobre tudo que nós estudamos, sobre mudar a mente, né? Mas o que aconteceria se de fato você tivesse que mudar as características da sua mente? Talvez você esteja se perguntando, né, como eu vou mudar? O que vai acontecer se eu tiver que mudar as características da minha mente? Como que eu vou fazer essa mudança? Mas essa pergunta será respondida na próxima aula. Então, irmãos, fica aí com essa questão aí, essa incógnita aí. E na próxima aula nós vamos estar falando aí desse assunto aí, como mudar as características da sua mente. E os irmãos podem estar pensando também que eu falei aqui das virtudes, né, das 8 virtudes da mente, lá de Tiago, e as 9 virtudes do fruto do Espírito cá em Gálatas. E eu não expliquei detalhadamente cada uma delas. Algumas dessas virtudes de Tiago, os irmãos podem observar que nós já estudamos com o professor Wagner, né, sobre a pura, algumas outras o professor Wagner já deu lá na sua primeira aula. E eu não vou falar, irmãos, detalhadamente sobre cada uma dessas virtudes, porque esse é um assunto para um próximo módulo. Nós vamos estar estudando isso detalhadamente no módulo 4, com o professor Juvel. Então, quando o Juvel for falar lá no módulo 4, ele for falar das virtudes da mente divina, então ele vai falar detalhadamente, né, cada uma dessas virtudes aí. Então, os irmãos podem observar, cada aula, ela complementa a outra. Então, eu estou dando continuidade a um assunto que foi dado na primeira aula com o professor Wagner. O próximo professor do módulo 3, a Maria Clara, vai estar continuando o assunto que eu conversei aqui com vocês. E o Juvel vai estar dando continuidade. Então, não perca nenhuma aula. É extremamente importante que você assista, que você acompanhe todas as aulas. E na próxima aula, nós vamos estar aí, então, respondendo aí essas duas perguntinhas, né? Como mudar isso, né? E o que aconteceria se de fato você tivesse que mudar as características da sua mente. Então, aí, tema aí para o nosso próximo capítulo, para a nossa próxima aula. Então, eu agradeço a cada um dos irmãos, que Deus esteja abençoando a vida de cada um, que você tenha um bom dia, tenha um domingo de paz. Então, vamos aqui só relembrar o nosso versículo, né, para decorar. Tiago, capítulo 3, versículo 17. Mas a sabedoria mas a sabedoria que vem do alto, né? O alto vem primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia, de bons frutos, sem parcialidade, sem hipocrisia. E o nome de Cristo para hoje, esperança nossa. Então aqui eu encerro a minha aula de hoje com vocês, com essa palavra, né? Cristo é a esperança nossa. Como diz o salmista, eleve os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra.
Então, Jesus é a nossa esperança, o nosso socorro, o nosso ajudador, o nosso libertador, é o nosso Senhor, é o nosso pão da vida, é Ele quem nos sustenta. Então, que Deus possa estar abençoando cada um de vocês, que vocês venham ter uma manhã de paz, um dia de paz, né? Uma semana abençoada em nome de Jesus, e logo à noite nós estaremos, né, reunidos, eu de cá e você de lá, mas todos juntos em um único pensamento, né, de louvar e exaltar o nome do Senhor. Que Jesus abençoe, irmãos. Tenha um bom dia e um bom domingo. Tchau, tchau.